No vídeo de hoje, eu tô aqui para ensinar sobre como lidar com conflitos. Todo mundo tem conflitos, seja no trabalho, seja na família, seja na rua. Às vezes o conflito chega até você tá na paz e chega uma situação que você se depara e você precisa saber se defender. E qual que é a minha ideia aqui? Eu vou trazer para vocês, de uma forma muito simples e prática, como eu aprendi às duras penas a lidar com conflitos, o que eu uso de estratégia e como que você pode utilizar isso no seu dia a dia. Porque, como eu falei, os conflitos vão existir, saiba disso. Então, você precisa se antecipar e saber lidar com eles. Você não pode esperar a situação ruim chegar para você se preparar na hora que está acontecendo. Então, a minha ideia é explicar. Existem dois perfis de pessoas. As pessoas que gostam muito de uma briga, adoram uma briga, e pessoas que fogem excessivamente de conflitos. Os dois cenários são péssimos e você não pode ficar em um ou em outro. O ideal é você ficar no meio e saber qual momento você vai sim ter que lidar com o conflito e qual momento você tem sim que deixar para lá. Por que as pessoas, em geral, elas não gostam de conflito? Porque as pessoas têm medo de serem rejeitadas. E isso é natural do ser humano. As pessoas elas querem fazer parte, elas querem ter um grupo, elas querem ser reconhecidas. E quando você está numa situação que você expõe a sua opinião e você é mal visto ou você está contradizendo a ideia da maioria, você é rejeitado. E você tem que ter muita confiança, ou saber muito da verdade que você está falando para você sustentar a sua opinião. E a gente precisa ser assim. A gente precisa saber a hora que eu vou sustentar o que eu estou falando. Eu vou sustentar. Não me interessa se as pessoas vão achar ruim. Porque se eu estiver no caminho correto, se eu estiver certa, eu vou sustentar. Agora, se eu tiver... Eu posso falar uma besteira também e tá tudo bem. E se eu errar, eu volto atrás, mudo de opinião, zero problema quanto a isso. Mas o ponto é, a sua vontade de pertencer, ela existe, mas ela não pode te travar ao ponto de você não se defender ou não saber expor as suas ideias em uma situação conflituosa. Existem esses dois extremos dessas pessoas e eu vou começar com o jeito que eu era e por que eu era assim e como que eu consegui mudar um pouquinho esse lado. Dessas pessoas, as que fogem do conflito, que eu me enquadrava nesse estilo, isso veio da minha infância. Então, muitas pessoas, na verdade, vieram da infância e as pessoas não sabem disso. Mas no meu caso, de uma forma bem resumida, eu cresci num ambiente muito hostil. E muitas pessoas aqui cresceram num ambiente hostil familiar, seja por problemas financeiros, problemas familiares, não vem ao caso. Mas a situação era tão conflituosa, a situação era com muitas brigas e muitos problemas, que eu, criança, me vi naquela situação e eu não queria ser mais um problema. Eu não queria ser mais um transtorno, eu não queria ser mais um motivo, e que já tinham muitos. Então, a minha reação àquela situação foi retrair. Então, se eu tinha um problema, eu não falava, eu tentava resolver sozinha, eu sempre fui a filha exemplar, a aluna exemplar, não dava trabalho. E isso não foi bom. Isso foi bom para os meus pais, no sentido de que eu fui uma boa filha, mas isso para mim não foi bom, porque eu me anulei em muitas coisas que eu deveria ter me exposto. E eu tive que correr atrás desse prejuízo depois, de adulta, na vida adulta. Quando eu me deparei em situações de conflito, eu não sabia me defender. E eu fui buscar isso sozinha. Eu falei, até o momento de que eu sofria tanto com isso, que eu falei, chega, eu preciso entender, eu preciso saber me defender. E eu comecei a refletir, por que eu não gosto, por que eu não quero conflito? Por que eu tô com receio de falar? Até eu chegar nessa conclusão de rejeição, agradar as pessoas. E hoje eu penso claramente que eu tenho a minha opinião, eu tenho qualidades, eu tenho o que acrescentar e eu sim vou falar. E se alguma situação que venha me atacar, aí
mais que a minha obrigação, eu tenho que falar. Porque existem pessoas que permitem passar por situações ruins, de serem atacadas, serem xingadas, de serem oprimidas, e elas não falam nada. Isso não tá certo. Você é o seu próprio defensor, você é o seu próprio advogado. Você tem que se defender, você vai esperar os outros te defenderem? Eles não vão. Então, quando você estiver numa situação de conflito, você não pode fugir. E o nosso cérebro, ele acostuma com fugir. Ele é gostoso fugir, né? É gostoso. Só que, como eu disse, a situação vai acontecer. Então, se você se depara com uma situação pequena e você foge do conflito, uma conversa difícil com um funcionário, exemplo. E aí você deveria pontuar algo para esse funcionário, mas você sabe que se você falar aquilo, ele vai achar você um chefe ruim, ele não vai gostar mais de você, ele pode falar mal de você para os outros. E aí, por medo disso, você vai lá e evita de falar. Mas você está errado, você está alimentando um monstro. Você está se anulando. Quando outra situação dessa acontecer, como você já criou uma conexão de fugir, o seu cérebro já identificou de se eu tiver uma situação igual de novo, eu vou copiar a minha última ação. Minha última ação foi fugir. Mas você não vai poder fugir por muito tempo. Em algum momento você vai se deparar. E esse momento, quando chegar, vai ser muito sofrido. Vai ser muito difícil. Então você tem que se expor aos poucos e você não pode negar palco, você não pode deixar uma situação dessa passar. Quando passar, você fala. Claro, seguindo, né, não faltando com respeito a ninguém, não fazendo nada de errado, né? Tô falando nesse exemplo que eu dei. Você é um chefe, você é um gestor, você tem um funcionário que você precisa corrigir algo, vai ser chata essa conversa, vai ser chata, mas você tem que falar. Porque se você não falar, ele vai achar que ele tá certo, ele vai continuar fazendo porque ninguém falou e ele tá dominando o seu espaço e você vai permitir isso e você vai ser visto como um líder fraco, como uma pessoa fraca que não sabe se posicionar. O contrário disso é aquela pessoa que ela adora uma briga. Ela gosta, ela não perde briga nenhuma, ela briga por conta da vaga para estacionar. E isso também é ruim. Por quê? Esse ponto também pode ter vindo da infância, da criação. Pessoas que também estiveram numa situação muito hostil, ela pode ter desenvolvido a forma de defesa de brigar, e que é o contrário da outra. Então, talvez a forma dela sobreviver num ambiente muito, muito ruim foi de se impor, de se ninguém faz por mim, eu vou fazer, eu vou falar mais alto, eu vou gritar. Pessoas que tiveram uma infância sem pai ou sem mãe, ou às vezes teve um familiar, mas esse familiar foi, enfim, não estava 100% presente, isso pode criar essa característica. Isso dá uma falsa ilusão nessa pessoa, conforme ela vai adquirindo repertório em conflitos, ela vai ficando boa de briga. Todo mundo, fulano, chama fulano que fulano resolve. E ela vai criando uma falsa confiança. Só que essa pessoa, ela vai se tornando, como ela quer se sentir boa, todo mundo quer se sentir bom em algo. Como ela já identificou, eu sou boa de briga, ela vai buscar toda hora uma briga porque ela quer aquele sentimento de gostoso de ser reconhecido por algo. Só que essa pessoa que briga muito, ela é chata. Ela vai se tornar uma pessoa chata. No final das contas, ela vai acabar sozinha, ela não vai ter amigos, porque quem que gosta de estar perto de uma pessoa que tudo pra ela é briga, tudo pra ela reclama? Quem que gosta? Eu não gosto. Você gosta? Pois é. Então, a pessoa que ela briga muito, ela é boa de conflito, ela pode ter uma falsa impressão de que ele é um bom líder, porque na liderança, por vezes, você vai sim ter que brigar e é uma competência que você tem que ter. Só que você não pode deixar isso se tornar um perfil. E tem pessoas que nem são líderes, tem pessoas que não têm cargo de liderança e elas têm esse perfil brigador e questionador. Questionador é bom ser questionador, mas de que forma que você está questionando isso? Expondo os outros? Você está fazendo com maldade para poder expor alguma pessoa?
Se você está agindo assim, as pessoas percebem. E você também vai ser mal visto, você vai sofrer. E aí você vai começar, pô, mas eu não tenho amigo, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem sair, ninguém me chama para nada. Você já parou para pensar por que será que ninguém te chama para nada? Será se você não está sendo muito chato? Será se você não está sabendo expor suas ideias? Talvez você tenha a informação correta, tá? Talvez você esteja falando uma coisa muito certa, mas você não está sabendo como falar. E qual que é o caminho ideal? Qual que é o caminho do meio? Você precisa saber quais as guerras você vai entrar. Isso, inclusive, é uma estratégia de guerra. Se você já leu o livro A Arte da Guerra, ele tem muitos trechos que falam sobre isso, de que você precisa identificar o seu inimigo e você precisa saber se colocar qual estratégia você vai usar para cada inimigo. Dependendo da situação, você não vai atacar de uma forma aleatória, você vai ter que calcular. Você não vai se expor só porque você foi atacado. Em algumas vezes, você vai ter que engolir e atacar no momento certo. Atacar, que eu digo, é se posicionar. Trazendo para o nosso mundo, seria se posicionar. De brigar é diferente de se posicionar. Brigar é a pessoa que fala certo, mas fala na forma errada. Que quer gritar, que quer xingar, que quer bater na mesa. Isso não funciona. Agora, uma pessoa que sabe se posicionar, o que ela vai fazer? Ela vai falar firme na hora certa. Ela não vai faltar com respeito, mas ela não vai deixar de pontuar que você falou algo que ela não gostou. Ela não vai permitir que você passe do limite. Ela vai impor limites. Ela vai saber falar isso de uma forma sem ser hostil. Até o ponto que você chegue numa situação que não tenha jeito e aí, infelizmente, você vai ter que ser mais grosso. Mas esse é o final, esse é o último do último caminho. Você se posicionando, isso já te dá respeito, porque as pessoas podem até falar mal. Elas podem, pô, Carol é chata, Carol, ela fala, elas vão te respeitar. Ah, mas eu também vou pensar 2 vezes antes de falar com a Carol. Eu não vou chegar e fazer gracinha com ela de qualquer hora, porque eu sei que ela vai falar. E aos poucos você vai criando uma imagem, e as pessoas vão te respeitar por isso. Então, é assim que você tem que ser. Ao mesmo tempo, você não pode brigar por qualquer coisa, porque tem pessoas que não valem a pena. Briga de trânsito, briga no metrô cheio, brigar por causa de lugar. São pessoas que você nunca mais vai ver e não faz diferença. E as pessoas que estão muito habituadas a conflito sob onde briga, ela vai brigar inclusive por isso. E você, infelizmente, você pode até só ter algum tipo de problema, né? Enfim, quantas pessoas morrem, matam em acidente de trânsito. Então, você tem que ter a guarda alta, sempre com a guarda alta. Mas você tem que saber a hora que você vai desferir um golpe. Você tem que saber a hora que você vai falar e tem oponentes que não valem nem a pena você brigar. Você vai continuar no seu caminho. Uma coisa que eu sempre tive, eu chamo de energia de guerra, energia de luta. Talvez por isso que eu gostei de praticar artes marciais, porque foi algo que eu me dei bem. Pessoas que não têm essa energia, elas podem ter dificuldade para poder entrar em situações e se posicionar. Aí falando na pessoa que não sabe se posicionar. Como que essa pessoa ela pode desenvolver, né? No meu caso, eu sempre tive essa energia. E eu enxergo hoje que essa raiva são de situações que hoje eu tenho consciência, mas por muitos anos eu não tive consciência. Situações que já aconteceram comigo, eu senti a raiva daquilo ter acontecido. E a raiva, ela não é ruim. Você tem que saber canalizar essa raiva. Pessoas muito dóceis, pessoas muito, como eu posso dizer, não é fraca, mas a pessoa muito paciente, muito dócil, ela também pode ser passada para trás. E você precisa criar casca. Então, quando você sabe canalizar direito aquela energia que você tem, seja num esporte, seja em alguma atividade,
você consegue se controlar mais. E é igual um lutador. Um lutador, por que os melhores lutadores são aqueles que têm muita raiva? Porque é na raiva que você sabe, você consegue direcionar aquela energia. E só que você não pode deixar essa energia extrapolar. Você não pode deixar essa energia machucar os outros. Você tem que usar essa energia com sabedoria para você se defender. Numa hora que precise, não de graça, atacando as pessoas de graça. E existem algumas formas que eu até anotei aqui, que o que você pode fazer então, para você, seja canalizar essa força que você tem, ou você que não tem e você quer desenvolver. Primeira coisa, não toma decisão no calor do momento, porque você pode estar sofrendo algum tipo de provocação e essa provocação vai te causar um desconforto, vai fazer você já sair para briga. Isso não é bom. Tem pessoas que são facilmente manipuladas por conta desse perfil, porque sabe que se eu provocar tal pessoa, ela reage fácil, ela não pensa, ela já espana. Então, quando você se deparar numa situação que alguém te provocou, ou que você te ativou algum gatilho, algo que te tirou do sério, você precisa fazer uma pausa rapidíssima, de segundos. Mas não reage, não bate e vai de uma vez. Você precisa parar, nem que seja por 5 segundos, e refletir por que você está sentindo aquilo, porque é aquilo que eles querem. É aquilo que eles querem fazer. É a guarda alta. Você tem que estar sempre com a guarda alta. Se você está com a guarda baixa, vão te atacar e você vai sentir o golpe. Então, você não pode deixar para reagir ou tomar decisões no calor do momento. Nem que você saia, fala assim, não vou te responder agora. Não vou te responder agora, amanhã eu te respondo. Ah, mas você tem que falar? Não, não tenho. Quando eu tiver em condições, eu vou te responder. Porque se eu responder agora, eu vou ser mal educado ou não vou tomar a melhor decisão. E tá no teu controle sobre isso. Você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a acatar porque as pessoas estão te pressionando. E aí que é saber lidar com conflitos e saber lidar com pressão. Não ceder porque alguém está tentando te manipular. Outro ponto é sobre a forma que você demonstra. Eu conheci pessoas, inclusive familiares, pessoas no trabalho, que elas tinham um defeito de... Eram pessoas boas de briga, tá? Pessoas boas de briga. Mas elas eram um livro aberto. Como assim? Era muito fácil manipulá-las, porque elas estavam lá e mostravam no rosto que ela não gostou. A pessoa mostrava no rosto. Falou alguma coisa para aquela pessoa, ela já emburrava, já fechava a cara. E aí, uma pessoa que está atenta a esse ambiente, ela percebe esses sinais. E ela sabe como manipular. Isso é uma arma na mão de quem quer te ferrar. Porque a pessoa, ela quer, vamos supor que seja uma situação no trabalho, e você tem alguém ali que queira te prejudicar. Infelizmente, acontece. Se essa pessoa já percebeu que você acha ruim com determinada fala e você demonstra no rosto ali que você ficou emburrado, essa pessoa, ela vai, toda oportunidade, ela vai fazer isso. Ela já descobriu uma ferramenta para te atingir. Então você não pode ser um livro aberto. Você está deixando muito fácil. Você precisa se controlar. Por mais que você não tenha gostado daquilo que tenha te incomodado, às vezes é melhor você ter uma cara neutra e não demonstrar o que você está pensando, e isso vai ser uma incógnita para o seu oponente, porque ela não sabe o que você está pensando. Será que ela está gostando? Será que ela está achando ruim? Será que ela está escutando o que eu estou falando? E aí, do nada, você vai e solta um comentário, você concorda, você discorda, ou você fica em silêncio. Algumas vezes eles vão tentar jogar isca e você não vai morder, você vai parar e vai pensar. Você precisa saber que as pessoas por aí, existem pessoas ruins. E se você não souber lidar com isso, você vai ser uma presa fácil. Então, não fica esperando um mundo de pessoas, por mais que também tenham pessoas boas, mas existem de todos os jeitos, você tem que estar preparado para aquela situação ruim. Você é o seu maior defensor. Você é o seu advogado. Você tem que se defender. Então, você tem que usar de estratégias para poder se colocar no ambiente. E você, conforme vai fazendo isso aos poucos com situações pequenas, você vai ficando bom.
você vai ficando bom, você vira uma pessoa referência e também tá ligado à liderança, né? Papéis de liderança. Saiba o momento certo para agir. Então, como eu falei, você precisa saber em que hora que você vai se expor e falar. Não é toda a briga que vale a pena. Não é todo comentário que vale a pena entrar. E aí, às vezes, essas pessoas são tiradas de você é medroso, você é frouxo, você não vai falar, elas ficam de... Não entra nessa vibe. Deixa falar. Você é inteligente. Você já leu o ambiente, você já leu o cenário e você não vai se colocar e deixar o emocional falar mais alto. Você é racional. Você sabe lidar com as suas emoções e você sabe como aplicá-las. Então, muito mais importante é saber a hora de falar, saber a hora de usar aquele comportamento. E aos poucos você vai tomando consciência. E economizar sua energia. Quando você vive 100% em conflito, ou quando você vive 0% no conflito, você sofre com isso. Se você é muito da briga, você sofre porque você está sempre brigando, você está sempre com uma energia pesada, você está sempre vibrando já pronto para atacar. Isso também é pesado, é uma armadura pesada de se carregar. E a pessoa ela vai ficando, até a aparência dela fica rígida, forma, ruga. Isso não é legal. E a pessoa que evita briga, ela sofre justamente porque ela sabe que ela está evitando. Ela sabe, ela sente culpa, ela deveria se posicionar e ela não se posiciona. E ela sofre e ela fica com raiva dela mesma. Então, não viva com raiva. Não viva com raiva das pessoas de graça. Se você tem raiva de algo que já aconteceu na sua vida, procure entender o porquê que aquilo aconteceu e por mais que seja ruim, que seja triste, por algum motivo teve. Tenta tirar a melhor lição daquilo, tenta usar aquele sentimento para poder canalizar e hoje você ser uma pessoa mais forte, porque você é, e cuidar de você para hoje. Esquece o passado. O passado não te define quem você é hoje. Se você era uma pessoa que era mais fraca, busque se tornar uma pessoa mais forte. Se você era uma pessoa muito fechada, muito bruta, procura ficar uma pessoa mais vulnerável e você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Tudo isso serve para N situações. Então, isso você pode aplicar no seu trabalho, na internet, com comentários, com haters, com pessoas da sua família, com pessoas na rua, na sua academia. Você precisa estar sempre com a guarda alta. Não esquece disso. Mas você também precisa ter um cuidado para poupar a sua energia. Não gasta a sua energia com qualquer briga, não entre em qualquer briga. Mas a hora que aquela briga importante aparecer, você vai dominar, você vai saber lidar. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que também precisa aprender isso, como lidar com conflitos, como lidar na pressão. E eu vou trazer novos conteúdos sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Pode curtir, deixar um comentário e até mais.